Está no ar mais um Jornal Nacional. Boa noite. Vamos falar sobre as 5 coisas mais difíceis de lidar aqui na Austrália. Então a primeira delas será o carrossel de emoções. Sim. Ou seja, tudo o que você vive aqui com relação aos seus sentimentos. Acho que para falar um pouco da nossa experiência e especialmente da minha, acho que o principal problema que eu lidei antes mesmo de vir para cá foi o medo do novo. Né? Quando você tá no Brasil e independente da situação, se ela é problemática ou não, você tá num ambiente que é comum pra você tá acostumado a ver as mesmas pessoas, tá acostumado com a língua, tá acostumado com tudo, né? Por mais que seja difícil, você tá acostumado com aquilo. Então uma coisa que me deixou muito apreensiva e eu passei por momentos bastante complicados, assim, de crise de ansiedade foi o medo do novo, o medo de fazer algo novo, de ir pra um lugar novo, conhecer gente nova, de falar inglês, aprender, voltar a estudar depois de muito tempo, morar num lugar completamente diferente. Enfim, o medo do novo foi uma coisa que foi bastante difícil no começo. Eu acho que ainda nessa dificuldade de emoções, fora esse medo da mudança, né? Que quando você sai para viajar, eu vou viajar, vou para algum lugar em específico, vou ficar uma semana, vou ficar um mês. Você sai, mas você sabe que você vai voltar, né? No nosso caso, a gente saiu com a intenção de imigrar, então você está indo para algo desconhecido, então é mudança e isso mexe com você, né? E também, quando a gente fala em emoções, nesse processo todo da imigração, você passa por altos e baixos, você começa num emprego, você vence um desafio, você sente falta da família, você pensa em desistir. Um dia você tá legal, no outro dia você tá mal pra caramba e lidar com tudo isso requer muita cabeça, muito foco, muita determinação no seu objetivo final. Sim, isso te traz um amadurecimento muito grande, porque querendo ou não, no Brasil a gente tá perto da família e às vezes é cômodo, né? Então às vezes você tem ali alguém que faz uma comida pra você, alguém que te ajuda numa coisa, te ajuda em outra, e aqui você não tem ninguém. Diferença número 2 agora são as diferenças culturais que englobam desde o convívio até a comida que a gente tem aqui, né? Uma das coisas que foram mais difíceis de lidar foram o convívio com outras pessoas dentro da mesma casa. Não tô dizendo que as pessoas que a gente morou não são maravilhosas, elas são incríveis, mas você tem uma dificuldade de adaptação. Ela é normal, assim. Você tá convivendo com uma pessoa que tá acostumada a acordar num horário diferente do teu, que tá acostumada a comer num horário diferente do teu. E tem conversas, foi criado de um jeito diferente, então essa adaptação ela é um pouco difícil pra mim, foi bastante difícil. Mas graças a Deus a gente morou com pessoas que foram bacanas e são amigos nossos até hoje. O convívio, acho que inicial é inevitável. Pra gente foi um pouco difícil porque a gente era recém-casado e você imagina, recém-casado você quer ter seu espaço, você quer namorar, né? Você quer tchananã tchununu, mas... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí você fica meio restrito, né? Ela fica com vergonha, não sei porquê. Mas tudo bem. Eu só não tava esperando. Algumas pessoas lidam muito bem com essa situação, assim, a gente tem o exemplo do primo da Poliana, que conviveu, morou, acho que toda parte do tempo que ele ficou em Sydney no mesmo lugar, compartilhando quarto, compartilhando banheiro. E eu acho que a Poli também é assim, a gente gosta da privacidade ali, a gente é um casal que gosta de reclusão, né? A gente não gosta, eu mais de festa, ela é um pouco mais festeira, mas eu gosto de ficar ali entre uma balada e um jantar, um pub. Eu prefiro ir no pub e no jantar do que na balada. Entre a balada, o pub e o jantar, você prefere ficar em casa. Também, né, às vezes.
Mas eu acho que é uma coisa particular, porém, se você não estiver dividindo ou compartilhando um quarto, que seja, com uma pessoa que tem o mesmo ritmo que o seu, o mesmo pensamento, você vai ter problema. Sim, foi uma coisa bem difícil. Outra coisa, né, que pra mim particularmente foi bastante difícil foi lidar com outras culturas. De fato, a Austrália ela tem uma diferença cultural muito grande, muito grande. E no começo, quando você não tem o inglês ainda muito bom, fica pior ainda. Que nem você trabalha, hoje são todos australianos, mas antes, quais nacionalidades estavam contigo? Então, quando eu trabalhava na loja de chocolate, eu tinha uma nepalesa, a minha chefe era indiana, eu tinha uma pessoa que era da África do Sul e uma outra que era da África, mas era de outra região agora que eu não tô me lembrando. Uma era de Uganda. Depois eu trabalhei com um turco, com um paquistanês. Então, assim, pessoas completamente diferentes de mim. Eu já trabalhei com pessoas da Ilha Maurício. Já trabalhei com irlandês, com africano, com chinês, principalmente indiano, que é os que tem mais, paquistanês, nepalês, iraniano, turco, e hoje é australiano, tem italiano, tem muitos italianos, né, que a família é italiana, né, eles são australianos, mas o background é todo da Itália, então eles têm muitos funcionários ali terceirizados italianos e trabalha com um vendedor que é da Macedônia. Então, são países que você, às vezes, você nunca imaginou ter contato, que você, amanhã do nada, tá trabalhando junto. E aí vocês podem pensar, pô, mas isso é legal. Sim, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, alguns hábitos que eles têm são muito diferentes dos nossos. Então, só pra vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo, assim. No meu primeiro emprego, eu virei supervisora ali do time, né? E aí eu trabalhava com nepaleses. E aí às vezes eu dava um comando pra eles de que precisa organizar alguma coisa e eles faziam assim, com a cabeça. E esse é o sim deles. E eu entendia que eles estavam fazendo assim, tipo, dane-se. Então eu brigava com eles o tempo todo. Eu falava, vocês me entenderam? E eles faziam assim com a cabeça. Dizendo que sim, que eles estavam me entendendo, mas como eles faziam isso meio que balançavam o ombro ao mesmo tempo, eu tinha a sensação que eles falavam assim, tipo, dane-se o que você tá falando. Então, são coisas simples, mas na convivência, ali você fala, meu, essa pessoa tá tirando um sarro da minha cara, não é possível. E na verdade não, ele só tava confirmando que ele tinha entendido o comando. Então, assim, até você entender essas coisas, demora muito tempo e você precisa ter a maturidade de dar um passo para trás e entender o que tá acontecendo antes de sair brigando ou discutindo, porque é difícil. A cultura indiana e a cultura chinesa que são muito presentes aqui. A esmagadora maioria de imigração, tem bastante paquistanês também. Quando você sai para comer fora de casa, essas culturas influenciam muito na culinária australiana. Pra gente que não gosta de molho de curry, temperos muito fortes, pimenta, nossa, muita pimenta. Pô, a gente passa um perrengue do caramba aqui. Então o que acaba salvando a gente são os restaurantes italianos, que tem bastante também. Mas na grande maioria de todos os lugares que a gente já foi, é a comida asiática, né? A chinesa, a tailandesa, nepalesa, vietnamita, são indiana, né? São as culinárias que mais influenciam. Pra gente, né, a gente passa uns perrengues nervosos aí, por falta de opção para comer fora. Então... isso é uma das coisas culturais que também atrapalham bastante, que a gente acaba optando às vezes por não sair ou por comer mais em casa, porque a gente não encontra uma culinária que é mais agradável ao nosso paladar. Não tô discriminando, não é isso. Tem pessoas que adoram essas culinárias, mas não é o nosso caso. Então a gente acaba tendo essa dificuldade também de encontrar restaurantes que sejam mais parecidos com a nossa comida, assim, sabe? E essa mistura de países também dificulta muito na comunicação, que essa é o nosso problema número 3.
que é a bendita da língua inglesa. Assim, já é difícil você aprender uma nova língua. Aí nós temos a influência da língua norte-americana, né? Um inglês mais limpo aos nossos ouvidos, porque a gente escuta música, a gente assiste filmes, então tá tudo ali, é tudo ali. Quando você vem pra cá, você tem a dificuldade de aprender, né? Aumentar o vocabulário e aumentar a sua fluência e tudo mais. Porém, você tem a dificuldade dos slangs, né? Que são as gírias locais, as gírias dos australianos, que putz, é absurdo, é muito difícil, até hoje a gente pena para entender. E junto com isso, os accents de todas essas culturas, né? O brasileiro fala de um jeito, o indiano fala de um outro jeito, o chinês fala de outro jeito. Então, para você entender tudo isso daí é muito complicado. A Austrália é um dos piores países para você aprender inglês, porque cada nacionalidade ela tem uma dificuldade de falar uma palavra. Então, por exemplo, o japonês ele tem dificuldade de falar o SH, que pra gente é simples, e a gente tem dificuldade de falar o TH, né, que você tem que fazer um som e colocar a língua entre os dentes. Então, às vezes você tá conversando, falando a mesma palavra, mas cada pessoa tá falando de um jeito diferente, né? E com o tempo, você acaba, só de ouvir, você sabe se a pessoa é indiana, se é japonesa, se é chinesa, porque você acaba se acostumando com esse jeito diferente de falar, né? Todos esses sotaques, né? Só que além das diferenças culturais, você tem a própria Austrália, que é um inglês que eu diria que é um inglês meio caipira, assim, é uma coisa meio bruta, um jeito meio bruto de falar. It's really quite funny. I was in bed sleeping at 2 o'clock this morning. My wife comes in and says, "Oh, the shop's been, someone ran into the shop." And I said, "Oh, what?" So I jumped out of bed and all I had was my undies on, and I've walked out the front and I've seen the car smashed, and I've seen the bloke walking back to the car, and so I've walked outside and I said, "Oh, what are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene." And he goes, "Don't be a hero, mate." And I said, "I'm not trying to be a hero, but the police are coming." E eles produzem um som que parece que vem meio do nariz, assim, do fundo, não sei explicar. Então é muito difícil às vezes de entender eles, principalmente o pessoal que vem mais do interior, né? E o pessoal que trabalha em obra. Eu falo às vezes com o pessoal que trabalha em obra, assim, os traders, né? E cara, às vezes é impossível, até passo vergonha. Hello man, how's going? É tipo assim, você não entende nada do que o cara tá falando, então você tem que pedir pra ele repetir, e às vezes eu não consigo entender nem o nome da pessoa, que ele fala tão rápido. É difícil, né? Porque eu cheguei aqui com inglês intermediário, penei pra caramba pra correr atrás. Hoje eu consigo me comunicar bem, entendo bem. Do you speak English? I do. Let's talk about in English then. Do quê? Okay, let's go to the debate in English, so. Eu cheguei aqui com inglês intermediário, mas eu chorava, a primeira e a segunda semana eu só chorava porque eu falei, cara, eu não vou dar conta. Não vou conseguir me comunicar. Passa um tempo, você vai vendo que todo mundo tá com a mesma dificuldade, tá todo mundo no mesmo barco e tá todo mundo se virando. A língua inglesa e essas diferenças, né, de sotaque das outras culturas, tudo misturado numa coisa só, realmente foi uma das coisas mais difíceis de lidar aqui na Austrália. O fato da língua atrapalha bastante, porque se você não fala inglês, as portas estão meio que fechadas. Não é que você não vai conseguir emprego, não vai conseguir viver aqui, não é isso. Mas dificulta muito, né? Por exemplo, você tem que resolver alguma coisa burocrática, você tem que ligar para pedir um plano de internet para sua casa, você vai ter que ir no médico fazer uma consulta. Imagina que do outro lado tem sempre também uma pessoa que está te atendendo. E aí a pessoa não te entende, então o atendimento não vai ser bom, ou o cara vai tentar atender o mais rápido possível para se livrar de você. Então você acaba meio que sendo discriminado. Uma coisa que dificulta muito o aprendizado são as cidades grandes e o amontoado de brasileiros, de chineses, Normalmente você fica numa panela ali, que a princípio é legal, você conversa, você faz amizade, só que isso te afasta do aprendizado. Então isso que a gente reparou nesse tempo que a gente está aqui, muita gente se fecha num grupinho e não consegue desabrochar, não consegue evoluir, né? Hoje a gente está aqui em Canberra, tem bastante brasileiros, só que eles são espalhados, você não os vê direto,
né? E muitos deles estão aqui para fazer dinheiro e os caras não falam nada de inglês. Eles dependem sempre de uma terceira pessoa para resolver os seus problemas, para avançar em alguma coisa, sabe? A língua é muito importante para que você consiga alavancar a sua vida como imigrante. A quarta coisa, então, é grana. A maioria das pessoas vem aqui em busca de estudo e de trabalho, mas é difícil a princípio porque você chega nesse país aqui, vamos supor que você tem um emprego bom no Brasil, a hora que você chega aqui você não tem crédito, você é um desconhecido no país. Então tudo que você for comprar aqui, você tem que pagar à vista. Você vai comprar um telefone, você vai ter que comprar à vista. Você vai comprar um carro, você vai ter que comprar à vista. Ou a casa, à vista, eu acho difícil, mas tudo bem. Vai pagar à vista ali. No máximo que você vai conseguir financiar ou parcelar um bem vai ser dependendo do período que seu visto tem. Ou 6 meses, ou 12 meses, ou 24 meses. Então te limita muito nesse sentido. Então você tem que aprender a se reeducar aqui financeiramente para poder salvar a grana a princípio, porque se você tiver uma emergência, você não tem de onde tirar dinheiro. Papai e mamãe não estão aqui, tio às vezes não pode ajudar, avô, enfim. Amigo às vezes é a única pessoa que você recorre, mas nem sempre resolve o seu problema. E você vê nos grupos aqui dos brasileiros em Sydney, direto pessoas fazendo vaquinha porque aconteceu algum acidente, alguma coisa que fez com que a pessoa parasse de trabalhar e ela não tem nenhum seguro ali, nenhum dinheiro de emergência para poder suprir esse tempo que ela vai ficar sem trabalhar. No Brasil a gente tem muito hábito de usar cartão de crédito, de parcelar tudo. E quando a gente veio pra cá, a gente viu que isso não era possível, a gente não tinha cartão de crédito. A gente tinha no Brasil, mas não dava pra usar o cartão de crédito do Brasil aqui. Então a gente teve que se reeducar financeiramente, aprender a guardar, poupar e depois comprar aquilo que a gente gostaria, né? Só que até a gente chegar nesse nível de ter uma graninha, né, guardar para conseguir comprar as coisas, também demorou muito tempo trabalhando, juntando dinheiro para fazer o básico, né, pagar as contas, aluguel, visto, porque toda vez que você junta um dinheiro, tá na hora de renovar o visto, aquele dinheiro que você guardou vai pro ralo. Então, você tem que estar preparado para esse, além, como a gente já falou, das emoções, né, esse desequilíbrio financeiro, porque você pode acordar e tipo, amanhã eu tenho que renovar meu visto, eu vou gastar todo o dinheiro que eu guardei. E se acontecer um acidente e você pagou o visto, como é que você fica sem trabalhar? Se quebrou o pé, vai ficar 1 mês sem trabalhar. Agora eu tô trabalhando registrada, mas a maioria esmagadora das pessoas trabalha como casual, né, que é uma pessoa que ela é chamada para trabalhar quando tem emprego, quando não tem nada para fazer, eles não chamam. Então é muito difícil. Na verdade, quando você vem estudar na Austrália, ela entende que você está vindo para estudar, não para trabalhar, né? Não para enriquecer ou para levar bens de volta. Né? Você vai poder trabalhar sim, o que a lei permitir. Hoje, 40 horas semanais, então dá para fazer dinheiro, mas legalmente, como estudante, você não pode trabalhar mais do que 40 horas. Né? Eram 20, né? Hoje está 40, mas antes eram 20. 20 horas semanais é o suficiente para você se manter compartilhando uma casa ali com pessoas ali. Você consegue se manter legal. Agora, juntar dinheiro trabalhando só esse horário é muito complicado, a não ser que você tenha uma mão de obra muito especializada que pague muito por hora. E aí você já venha do Brasil numa empresa de grande porte ou num cargo que te deixe mais confortável financeiramente falando, o que não foi o nosso caso. A gente chegou aqui mais quebrado do que quando saiu. O início foi difícil, assim como é pra muita gente, né? Você tem que trilhar seu caminho aqui e pisar em ovos, né? Toma cuidado pra você não precisar de um milagre. A quinta coisa que a gente vai mencionar aqui é a saudade da família, que essa já levou muita gente de volta pro Brasil. Sim, é verdade. A ordem das coisas que a gente falou aqui, elas estão numeradas, mas não necessariamente elas são as mais importantes, né? Mas uma das coisas que realmente é difícil de lidar é essa distância que a gente está da família, né? Porque a gente tem a falsa sensação de que estando perto deles a gente consegue resolver as coisas. Óbvio que se for coisas burocráticas, óbvio que a gente consegue resolver, mas geralmente assim, se a pessoa tá doente,
você estando aqui ou estando lá não vai fazer muita diferença, né? Porque você não vai estar lá, você não é o médico, você não é a enfermeira que vai estar ali mexendo com a pessoa. O que te resta é rezar ou torcer para que tudo fique bem. E não importa muito se você tá aqui ou se você tá lá. Mas para algumas pessoas a dor da saudade ela é tão grande que a pessoa não consegue ficar aqui, né? E isso pode atrapalhar os seus objetivos. Então, se você veio para cá para ficar 2 anos para aprender o inglês, se você não tiver esse controle emocional de saber que você vai ficar longe da família, que podem acontecer coisas que são difíceis, muito difíceis, quando você estiver fora, você não vai conseguir ficar aqui. A gente teve alguns amigos muito próximos da gente que simplesmente não conseguiram aguentar a dor da saudade, ou que aconteceu algo que realmente foi muito difícil para eles. Eles não abandonaram o sonho, mas assim, desistiram, largaram tudo que já tinha construído aqui para voltar pro Brasil. Graças a Deus hoje estão bem, mas muita gente não conseguiu se adaptar. E agora tá lutando para voltar para cá, porque num ato de desespero, onde a emoção veio acima da razão, a pessoa comprou a passagem e voltou, né? Eu acho que para você fazer esse processo de imigração, você tem que se preparar psicologicamente. Imagina que eu tô fazendo uma comparação aqui, mas é a mesma coisa que você fizer uma bariátrica sem preparar sua mente antes. Não vai adiantar, você vai emagrecer no primeiro momento, mas sua mente vai fazer com que você engorde novamente, porque os hábitos são os mesmos. Então, quando você pensa em imigrar, não é só para a Austrália, acho que para qualquer país, você tem que colocar tudo isso numa balança e se preparar psicologicamente. Se você vai imigrar para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil são 8 horas de viagem. Mais ou menos isso. Né? E provavelmente o custo da passagem deve ser a metade. Então, tudo isso você tem que colocar na balança. A Austrália é um lugar muito longe do Brasil. É no mínimo aí 24 horas de viagem, um voo mais curto, atualmente. Custoso, caro. Então você, como a Poliana falou, tem casos de amigos nossos aqui que já estavam estruturados, já estavam bem encaminhados, provavelmente pegando uma residência em breve aí, só que fatos aconteceram no Brasil e a pessoa não aguenta, a pessoa sente a necessidade de voltar. Aconteceu comigo em 2012, eu estava aqui, mas foi um outro momento, eu não sabia se eu ia ficar ou não, eu larguei tudo no Brasil, mas eu vim para viver a experiência. Se fosse para ficar, eu ficaria, se não, não. Só que meu pai faleceu. Na segunda semana. A segunda semana que eu tava aqui, meu pai faleceu e você perde um pouco o rumo das coisas, sabe? Porque eu não tava preparado psicologicamente. Então, você estando na Austrália, você tem que entender que é no mínimo 1 dia de viagem. Se acontecer alguma coisa, uma infelicidade de um parente seu falecer, coisas da vida, você tem que estar preparado, porque imagina, se acontecer qualquer coisa, alguém ficou doente ou alguém precisa de um apoio, alguma coisa, você tiver que voltar para o Brasil, é inviável você vir para a Austrália. É muito custoso e muito longe, não vale a pena. Você tem que ter o foco ali, você tem que ter na sua cabeça que isso pode acontecer. É lógico, se você tiver dinheiro, tiver tempo, aí você faz, mas é algo que te limita, né, as condições. Não tem certo, não tem errado nessa história, eu acho que são alguns motivos que a gente expôs aqui para vocês que principalmente estão querendo vir para a Austrália se preparar. Só que entenda que tem felicidade em qualquer lugar do planeta, tá? Até mesmo na bagunça do Brasil você pode ser feliz. Eu acho que cada um tem um rumo, você traça os seus objetivos e corre atrás deles, que tudo dá certo no final das contas. Só para fechar, eu acho que é importante sim você ter ciência de que você está migrando para um outro país e quais são os objetivos, né, como o Vitor falou anteriormente, e não como uma fuga, porque muita gente às vezes sai do Brasil achando que vai encontrar felicidade em um outro lugar e não é assim que funciona, né? Então você precisa primeiro entender os motivos que estão fazendo você sair do Brasil, listá-los e tê-los muito bem em mente. A gente sabia muito bem por que a gente estava saindo do Brasil e por que a gente não quer voltar para lá. A gente perdeu parentes nesses quase 5 anos que a gente está aqui. A dor da saudade, ela é uma coisa que vai te acompanhar todo santo dia, no começo principalmente, depois... Saudade no geral, né? De tudo. Da comida, de tudo. do meu futebol,
das resenhas que eu tinha com meus amigos, Tudo. dos barzinhos que a gente ia. Né? O Brasil tem coisas boas O também. Brasil tem coisas que você nunca vai encontrar em nenhum outro lugar. E essa dor, ela vai te acompanhar todo santo dia. Às vezes dói menos, às vezes dói mais. Mas essa dor, ela vai te acompanhar todo santo dia. E você precisa ter ciência disso e pensar nisso todas as vezes que essa dor bater forte e falar, não, eu tô aqui porque eu tenho um objetivo, eu tenho algo que eu quero conquistar e isso é mais importante pra mim. Não tô dizendo que você vai desmerecer a sua família, que você não vai ajudar a sua família, claro que não. Mas pra você não sabotar os seus próprios sonhos, né? Então, se você tem o desejo de vir pra cá, morar aqui, ou passar uma temporada pra aprender inglês, conhecer gente nova, coloca isso no papel, planeja e cumpra, né? Porque muitas pessoas que a gente conheceu voltaram pro Brasil porque no calor da emoção decidiram voltar e hoje não conseguem voltar mais para a Austrália, seja porque não tem mais dinheiro, seja porque o dólar está muito alto, porque passou da idade, já não consegue mais nenhum tipo de visto para cá, não seja turista, e turista não pode trabalhar, não pode fazer nada, e a pessoa simplesmente se arrependeu de ter voltado porque... Eu conheço um caso de um primo de um amigo meu, que ele vendeu tudo, disse quero ir para a Austrália, chegou aqui, no outro dia ele foi embora. Ele saiu, acho que totalmente achando que ia ser mágico, ia chegar aqui e talvez ia tudo se resolver na vida dele. E simplesmente ele teve uma crise de choro e voltou pro Brasil. Perdeu o carro, perdeu todo o investimento que ele tinha feito porque não se preparou. Algumas coisas você não consegue reembolso, então você perde muito dinheiro. No Brasil, infelizmente, as pessoas têm a falsa sensação de que quem tá fora é rico, de que quem tá fora tá nadando do dinheiro, e não é assim. Não é assim, né? Graças a Deus a gente tá numa situação confortável hoje, mas só a gente sabe o que a gente passou aqui. Então não tenham essa mentalidade de que tudo vai ser fácil, nada na vida é fácil. E essa é a mensagem que a gente queria passar pra vocês, né? Então, se esse vídeo colaborou, né, pra você vir para a Austrália, colaborou com a sua decisão de vir para a Austrália ou de não vir para a Austrália, deixa aqui nos comentários pra gente, digam o que vocês acham a respeito desse assunto. Bom, gente, eu queria agradecer os novos inscritos da semana. Bem-vindo ao canal aí, se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe ele para que nosso canal cresça aí nos Trend Tops. Deixa seu like aqui pra gente, se você gostou, se inscreve no canal, que isso é super importante para nós. E é isso, fiquem com Deus, um beijo. E até semana que vem. Semana que vem tem mais, hein? Fica aí. Boa noite. Nesta edição falaremos sobre as coisas mais difíceis de se lidar aqui na Austrália.